Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um momento juntos, para mais uma aula, para mais uma exposição. Quero te pedir que, se não é inscrito, ao acessar agora esta aula, esse momento, junto comigo, se inscreva. Se inscreva no canal, divulgue esse canal, compartilhe esse conteúdo, dê o seu like, faça o seu comentário, dê esse engajamento para crescermos cada vez mais. Também quero te falar que, se você quiser fazer cursos comigo, aí está o banner apresentando todas as nossas propostas de cursos, que são cursos com um aparato de conteúdo extraordinário, um aparato de conteúdo extraordinário. Comigo, que tenho mais de 30 anos de docência dentro da teologia e da filosofia, sou conteudista, sou escritor, tenho domínio dos assuntos que vamos tratar. Então, tenho cursos aí que estão listados como teologia, oratória, grego, exegese, hermenêutica filosófica, certo? Cursos que são para teu crescimento em todas as áreas que estão aí apresentadas, além da mentoria acadêmica para te dar um upgrade no seu transitar acadêmico. Entre em contato comigo, vamos juntos nessa jornada e você vai ter grande êxito. Você me conhece minhas atividades, me vê aí nas publicações, sabe da capacidade que Deus me concedeu, e eu estou aqui para compartilhar com você também em cursos e numa mentoria acadêmica. Entre em contato comigo com o número que está aí na tela, o 62981-091777. Vamos, então, para a aula de hoje, um assunto extraordinário que eu preparei para você, os ensinos e a ética de Jesus. Os ensinos e a ética de Jesus, tá? Jesus era um mestre, os quais em Israel era denominado por rabi. Porém, ele não era um mestre convencional, não se tratava de um mestre convencional, tá? Ele se tratava de um mestre dentro de um reconhecimento que ele possuía pelos próprios judeus e por nenhuma instituição religiosa conduzida pelo próprio sumo sacerdote. Mas os próprios judeus, vamos dizer assim, o reconheciam como mestre. Porém, tinha sua própria metodologia, tinha seu próprio conteúdo programático, tinha sua própria forma de ensinar, o seu próprio método de ensino. Nós podemos até considerar que a sua pedagogia era uma pedagogia distinta. Grande parte dos seus sermões e das suas pregações, o seu querigma, o querigma de Cristo, a mensagem cristocêntrica, a mensagem pregada por Cristo, era, sim, pautada dentro de uma seletividade pedagógica e didática, de conteúdos que causassem uma instrução, causassem uma formação. Tinha dois grupos seletos aos quais os ensinos de Cristo eram dirigidos. Primeiramente, ou primariamente, aos discípulos, aqueles que estavam sendo formados, preparados, instruídos para se tornarem discípulos, seguidores, né? Matentês, servos, seguidores, instruídos, né? Submissos, cumpridores, e depois o povo, ou seja, todos aqueles que vinham até ele para ouvir as boas novas, ouvir o evangelho, ouvir os seus ensinamentos. Então, sobre essa questão de ser aclamado rabi pelos seus seguidores, pelos que ouviam a ele, pelos que obedeciam a ele, vai ser claro e é notório que o povo, então, chamava de rabi porque o via como mestre. O termo rabi era utilizado para didáscalos, ou seja, mestre. E aí nós temos o didáscalos mu, que é um outro termo utilizado no grego, que é para indicar o mestre por excelência. Então, não somente uma forma de tratar com respeito, mas um modo de dirigir-se ao povo para evitar e viver de uma outra maneira, até assim ajustar a forma de vida de um mestre daquele tempo e do tempo que ele atuou.
Então, os seus ensinos eram pautados dentro de um conteúdo ético com algumas vertentes da Torá que estavam dentro de uma abordagem que estava proposta dentro de um princípio que indicava totalmente um acrescentar da ação e da intervenção de Cristo. Então, o ensinamento de Jesus tinha um caráter contraditório, pois colocava a religião convencional em confronto com o próprio ensinamento, que vinha fixar-se em uma conclusão que era chegada o reino de Deus, e que o reino de Deus estava chegando, que estava próximo, que tinha se manifestado, e que não se podia viver agora como se nada estivesse ocorrendo. Tinha sim que ter a consciência, a certeza, a convicção de que o que estava sendo ensinado em Israel não servia para se construir uma vida tal como Deus estava querendo e Deus estava propondo, no sentido do que tange agora a nova aliança, do que tange a participação viva do Deus que encarnou, do Deus que estava presente, do Deus que estava regendo as decisões e instruindo o seu povo. Então, como vemos, os ensinos de Jesus não vinham para confirmar o legalismo extremado do período da lei. Os rabinos de Israel, pautados estavam na Torá e nas suas tradições que eram essas impostas ao povo nas sinagogas. Mas Jesus não vinha trazendo um conteúdo que seus ensinos eram formalistas ou pautados na Torá, mas sim uma transformação interior, a qual era visível no exterior através até da própria mudança proposta de uma vida transformada. Então, a metodologia dos ensinos de Jesus era exclusiva, surpreendia aos rabinos da época, ela concedia uma condição de figuras de linguagem que eram utilizadas por Cristo em sua metodologia de ensino, sua pedagogia, com a proposta de ampliar a compreensão daqueles que estavam ouvindo e assistindo aos seus ensinos. Então, essa pedagogia ela estava pautada, vamos dizer assim, no empirismo em dados momentos, em que a sua própria experiência, o experiencialismo do assunto em pauta, era a tônica, era o centro, era o cerne desse aprendizado. Já a dialogicidade, ela estava presente em alguns momentos da exposição de seus próprios ensinos, com a visão de compartilhar as verdades e fazer com que elas se tornassem realidades e também pudessem ser manifestas e também pudessem ser absorvidas. Então, a compreensão da visão interior do povo no momento dos seus próprios ensinos foi um grande destaque dentro do método de ensino proposto por Cristo. Jesus não só compreendeu a mente judaica, a mente dos judeus em geral, mas também as suas facções, as suas seitas. Foi um mestre, então, que na penetração do coração e na compreensão daquilo que se passava no íntimo de cada indivíduo, compartilhou uma pedagogia, compartilhou métodos, compartilhou propostas, compartilhou uma metodologia que foi promovedora de uma transformação, de uma linguagem que destacou, de uma linguagem que transformou, de uma linguagem que impactou. Então, as parábolas não eram figuras de linguagem, mas sim um realce pedagógico dos próprios ensinos de Jesus. A parábola era uma comparação aplicada e ampliada dentro de uma forma de alegoria com o intuito único de relatar os fatos naturais, de declarar e ilustrar as verdades significantes. Então, as parábolas de Jesus acrescentavam uma busca originária de um ponto de comparação até para expressar uma verdade geral. E assim é que era a proposta, o seu fim didático, assim que era a sua aplicabilidade didática, assim que era desenvolvido a sua metodologia de ensino. A imagem ilustrada, ou a figura ilustrada, ou a comparação ilustrada tinha um sentido didático de elucidar as comparações através das diversas realidades
com seus fins ilustrativos, que eram propostos, inclusive, como verdades atemporais, com conotações escatológicas propostas por Cristo. E a linguagem estética contida nas próprias parábolas de Jesus, elas eram possuidoras de uma vitalidade de confrontar os oponentes com uma ideia que provocava uma decisão em favor da própria vivência, da própria prática de fé dos que eram os receptores diretos e indiretos. Então, podemos dizer que o material figurado, em grande parte, procedia de uma realidade socioeconômica. Servia para uma análise comparativa das realidades vivenciadas pelos contemporâneos de Jesus. O elemento surpresa sempre estava presente, podemos dizer assim, no texto das parábolas de Jesus, como um fator que indicava a direção, um fator que pretendia trazer à tona uma interpretação, um fator que valorizava a interpretação. Era o valor que propunha o sentido didático-pedagógico de um ensino transformador. E aí nós vamos ver parábolas como a do semeador, que o foco central desta parábola era o fruto, ou seja, o resultado alcançado. Estava falando sobre o ensino central do reino de Deus. E dentro desse ensino, dessa parábola, a parábola do semeador focava um ensino que tinha a proposta, tinha a visão de ensinar sobre o reino, e a recepção do ensino tinha sua prática dentro de um valor comum, dentro de um valor proposto, que era o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, aí como desenvolver a vida pautada dentro do que propunha o reino de Deus. Já a parábola do grande banquete tinha um sentido aplicativo direcionado sobre a escolha no processo da salvação, como era desenvolvida e como que era e devia ser observada, praticada e colocada em pauta. Então, a ética de Jesus com o assunto da proposta de uma ética que era relacionada ao comportamento do ser humano, era uma ética que ia além das fronteiras do ser, adentrando nos porões da alma daquele ser, para poder causar um impacto, uma transformação e uma vida transformada e modificada pela intervenção do Mestre, daquele que era o doutor da alma, daquele que era o curador da ferida exterior, que era o resultado da cura e do milagre, mas que também ia de encontro às feridas da alma, para sará-las, não, para curá-las, muito além, para extraí-las totalmente, sem deixar nenhum resquício na alma que estava ferida, e deixar aquela alma totalmente agora curada, sarada, livre e limpa, e totalmente nova, através da intervenção sobrenatural, viva, didática e pedagógica do Mestre, do Doutor, do Senhor, do Soberano, do Kyrios, Cristo Jesus. Obrigado a todos.